irmãos com a santa e bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou o evangelista Luiz Trozo, fui o escolhido da parte do nosso Pai Celestial para estar aqui nesta noite e poder trazer o alimento quente para os irmãos. Amém? Amém. Eu espero que o alimento venha ao gosto dos irmãos, que ele chegue e impacte a vida de cada um dos irmãos. Aí onde dói, de acordo com o sentimento, as necessidades de cada um dos irmãos, possa sarar nesta noite. Amém? Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, no seu capítulo 8, versículos 17 e 18. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Enquanto os irmãos procuram, eu aproveito para saudar o nosso querido pastor e líder desta congregação, o nosso querido pastor Leonel. Pastor, muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja consigo e com a sua casa. Eu aproveito para saudar também todos os auxiliares aqui no ministério, saudar diaconisas, evangelistas, anciãos. Aproveito mais uma vez para saudar os irmãos, saudar os pequeninos. Eu vejo aí muitas criancinhas. A palavra diz: ensina a criança o caminho que deve andar e quando ela crescer não se desviará. Certamente o trabalho que estamos a fazer lá ao fundo é muito mais profundo do que o trabalho que está a ser feito aqui à frente, porque nós um dia já estivemos lá atrás, já fomos criança e hoje estamos aqui voltando na casa do Pai como um filho pródigo, em muitos casos. Mas é bom porque o Pai nos recebe como quer que nós estejamos. Ele nos recebe de braços abertos e prepara para nós vestes, prepara para nós sandálias reais. Amém? Amém. Então passamos já a leitura. Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18. E diz a bendita palavra do Senhor: e não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Eu vou repetir. E não digas no teu coração, e a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Outras versões da Bíblia dizem para adquirir esta riqueza. Não digas no teu coração que a força do teu braço é que te fez adquirir esta riqueza. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu gostaria de, conforme eu dizia, estender também as saudações, apesar de não estar presente, ao nosso querido pastor Luiz Pinto, que é o secretário do pastor presidente para as congregações. Estender também as saudações ao nosso pastor presidente, Francisco Domingos Sebastião, e a sua casa. Que Deus esteja com eles, que Deus nos possa abençoar rica e poderosamente. O capítulo 8 do livro de Deuteronômios tem como título exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de dizer, pastor, desde que eu te conheci, no meu coração nasceu um desejo de louvar insaciável.
Hoje eu sou uma pessoa que vivo também do louvor. Não só da oração, mas também do louvor. Eu gosto de louvar. E eu aprendi uma linda salva de palmas para Jesus. E eu aprendi que o louvor faz muitos milagres, amados irmãos. Muitas vezes nós não temos ânimo para orar, para ir falar com Jesus, mas se nós louvarmos, disse que Paulo e Silas, quando louvavam nas cadeias, as cadeias se romperam, amados irmãos. Disse que a oração levanta as mãos de Deus, mas o louvor faz o próprio Deus levantar. Então eu hoje vivo um pouco de louvor. E Deus esta semana meteu em meu coração o louvor da harpa, que eu gostaria, se possível, que os irmãos me acompanhassem, que é o hino 515. Não sei se os irmãos têm aí as vossas harpas. E o louvor é "Se Cristo comigo vai". Amém? Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor. A igreja sabe, pode me acompanhar, igreja? Para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Eu sei que eu não tenho a voz do nosso querido pastor Leonel, mas é de coração que eu faço para os irmãos, amém? Então receba este louvor, porque eu sinto que poderia já não pregar. Bastariam estar aqui a louvar para os irmãos e certamente milagres aconteceriam nesta noite. Porque o louvor diz que é grato servir a Jesus, levar a cruz. Amém, irmãos? E o louvor também diz que será minha sorte a dura cruz levar, amados irmãos. Muitos de nós lamentam porque a vida é pesada, porque o fardo está insuportável, mas o louvor diz que para uns é sorte poder levar a cruz, amados irmãos. Muitos comem caviar e manjares do rei sem a presença do rei, amados irmãos. Jesus, quando estava com o povo no deserto e o povo tinha fome, Jesus pediu ao povo que se assentasse, amados irmãos. E o milagre que Jesus fez foi multiplicação de pão e peixes. Jesus, na oração que fez ao Pai, pediu para que o Pai desse o pão. Mas muitos de nós, muitas vezes, não se contentam com o pão. Quer ir a casas escuras para ter mais do que o pão. Será minha sorte a dura cruz levar, amados irmãos? Eu deixo para os irmãos meditarem. Mas o pastor convidou-me e desafiou-me a vir trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação aos irmãos, no sentido do momento em que estamos a viver, que é um momento amplamente desafiante, porque nós vivemos um momento de muita turbulência no plano financeiro, amados irmãos. Então eu vou falar para os irmãos sobre prosperidade, sobre finanças, e espero que esta palavra caia como semente em boa terra. Deixa-me dizer aos irmãos, e eu aproveito para dar já uma chave. É necessário que a semente morra para que a espiga cresça e dê as maçarocas, amados irmãos. Muitos de nós estão aqui e sabem o que tem que fazer, mas não está disposto a pagar o preço pelo milagre, não está disposto a fazer o sacrifício para ver os frutos. E a palavra nos diz que
eu te mostrarei as minhas obras. E Jesus vai nos dizer que os filhos das trevas são mais zelosos que os filhos da luz, porque os filhos das trevas mostram mesmo as obras. Se vão nas casas escuras e dizem, você tem que sair do zango até a mutamba de joelho, nós vamos ver ela sair do zango até a mutamba de joelho. Mas nós que estamos aqui buscamos o Deus vivo, o Deus nos diz, meu filho, tem que jejuar 3 dias, nós vamos jejuar só à frente dos outros. Mas quando estamos no secreto, que aí o Pai vem para nos recompensar publicamente, nós queremos nos banquetear. Deixa-me dizer, amados irmãos, que para Deus trabalha no secreto, Deus não trabalha no público. Certamente que nós veremos aqui manifestação em muitos dos irmãos, mas isso é o fruto do que Ele trabalhou, vai trabalhar no coração dos irmãos nesta noite. Amém, irmãos? Eu vou entrar agora para a palavra, feitas as considerações, e diz a bendita palavra do Senhor: e não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram esta riqueza. Amados irmãos, muitos de nós estão aqui e cada um veio para aqui com o seu desejo. Uns vieram com bens materiais, outros vieram por curas, outros vieram por, vamos dizer, benefícios espirituais. E algo que acontece muitas das vezes é, nós quando estamos necessitados vamos pedir a Deus, mas quando o milagre acontece, nós já abrimos a boca para dizer, se não fosse eu que fui trabalhar, se não fosse eu que fui fazer isto, se não fosse eu que fui fazer aquilo, eu não teria. E mais, a palavra nos diz que nós devemos ser caridosos, nós devemos doar, sobretudo aos órfãos e às viúvas. Mas Deus, quando nos abençoa, nós nem o dízimo queremos dar. Nós não fazemos doações, não fazemos ações de graça. E muitas das vezes a época chegou. A primeira manga que cresceu na árvore, que é um milagre que o irmão, a irmã está a viver, nós nem deixamos amadurecer e já tiramos porque achamos que com sal também vai. Então eu quero transportar isso para aquilo que é a vida do irmão, a vida da irmã. Muitas vezes o Senhor só nos deu a mostra da riqueza, da prosperidade que nos quer dar, mas nós já endurecemos o nosso coração, amados irmãos. E nós não vamos ver os verdadeiros benefícios do Senhor. O Senhor chegou e nos deu emprego. Recebemos o primeiro salário, nós não somos capazes de ir consagrar ao Senhor os 10% só. Eu, no lugar de muitos irmãos, até iria consagrar o salário todo, porque Deus gosta de ser desafiado. Malaquias 3:10 diz: fazei prova de mim, se eu não abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem fim. Amados irmãos, e nós andamos muitas vezes por carne e não por espírito. Então eu vou voltar para o início da palavra que eu trouxe, porque eu quero falar aos irmãos como alcançar a prosperidade. E para muitos dos irmãos a prosperidade são benefícios materiais. Deixa-me dizer que Deus é o dono do ouro e da prata, mas o que Ele quer é alcançar a nossa alma, amados irmãos. Nós estamos distraídos com as coisas materiais e nos esquecemos das coisas espirituais. Eu não sei qual o motivo que trouxe aqui o irmão, a irmã nessa noite, mas se foram coisas materiais, amados irmãos, se quem tiver Deus consigo, as coisas materiais me seguirão, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos me seguirão, amados irmãos. Mas nós temos que aprender o código das coisas espirituais. Eu um dia também tive na condição de muitos irmãos. Não tinha emprego, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. Fui conhecer Deus por intermédio da Assembleia de Deus Pentecostal Maculuço. E ouvi a palavra do Senhor, eu disse: o que está sendo dito aqui são coisas muito interessantes. Vou experimentar fazer isso. Fui criar
peguei a minha empresa, levei para um pastor consagrado, o pastor consagrou. Fui fazer negócio, assinei um contrato, deram um contrato, amados irmãos, eu não tinha estrutura, não tinha nada, de $1 milhão. Eu peguei e tirei não, minto, primeiro deram de $10 mil. Eu tirei o dízimo, fui e dei. Não passou um mês, me deram outro contrato de $100 mil. Tirei o dízimo, fui e dei. Quando me deram o contrato de $1 milhão, eu já não tive coragem de dar o dízimo, amados irmãos. E eu aprendi um código porque em pouco tempo eu perdi tudo que tinha ganho. Então, amados irmãos, eu não sei qual é a vossa conversa no secreto com Deus, mas Deus nessa hora manda-me dizer: seja fiel no pouco e no muito, porque ser fiel no pouco não custa, mas ser fiel no muito custa, porque custa chegar e pegar, tirar $100 mil e dizer: está aqui o dízimo na igreja. Nessa hora nós já vamos olhar para o pastor, isso também é muito dinheiro para o pastor. O que o pastor vai fazer? Vai comprar carro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não nos compete isso. Isso é entre o pastor e Deus. Muitos de nós acham que ser pobre é ser santo. Amados irmãos, eu vou dizer aqui algo que os irmãos têm que prestar bastante atenção. Não tem nada a ver ser pobre com ser santo, da mesma forma que não tem nada a ver ser rico com ser santo. Amém? Amém, irmãos? Tu podes ser pobre e pecador, da mesma forma que tu podes ser rico e santo. Santidade ou não santidade não tem nada a ver com pobreza ou riqueza. A pobreza e a riqueza têm a ver com cumprir os estatutos de Deus. Amém, irmãos? Cumprir os estatutos de Deus. Da mesma forma que ser rico e ser pobre não tem nada a ver com ter licenciatura ou não ter licenciatura. Mas se o irmão tiver licenciatura, provavelmente o caminho fica mais facilitado. Porque o irmão vai ter um nível de conhecimento, vamos dizer, intelectual maior. Se o irmão não se formar na faculdade, terá que estudar mais, ser autodidata. Mas a riqueza não tem nada a ver com estudo. Porque uma coisa, nós às vezes também misturamos. Uma coisa é, uma pessoa, por exemplo, que é sobredotada, vai na faculdade e 2 dias aprende. Mas nós mesmo que somos pessoas comuns e precisamos do Espírito Santo, eu aconselho a estudar. Mas aquele que não tem oportunidade de estudar, não pense por isso que não pode alcançar riquezas, porque as riquezas quem dá é Deus. E como é que Deus dá? Cumprindo os seus estatutos. Amém? Porque a palavra do Senhor diz em Deuteronômio que se nós cumprimos os estatutos que Deus ordenou ao povo no deserto, que o povo seria próspero. O povo andou no deserto 40 anos, não precisaram trocar calçado, não precisaram trocar roupa, não precisaram ir cultivar. Quem os alimentou é Deus. Se Deus os alimentou lá no passado, aonde eles não tinham o Espírito Santo dentro dele, quanto mais a ti, amada irmã, amado irmão, que tem o Espírito Santo de Deus dentro de ti. O que nos falta é fé. O que nos falta é discernimento das coisas espirituais. Deixa-me dizer outro código, amados irmãos. Nós acordamos, vamos para a escola, não interessa a escola. Uns vão para a escola privada, outros vão para a escola pública, um vai para o canino, outro para o mundo, etc, etc. Terminou o 12º, vão para a faculdade, uns estudam em Angola, outros estudam fora. É a mesma coisa com as igrejas, amados irmãos. Assim como alguns foram estudar no canino, nós escolhemos a Assembleia de Deus Pentecostal, sacerdócio real. Mas nós viemos aqui para aprender as coisas espirituais, como as que eu estou aqui a dizer agora. Mas o verdadeiro campo de batalha é quando nós saímos desta porta para fora. É lá onde nós temos que pôr em prática o que diz a palavra
orar, a situação que é para orar. Mas os irmãos estão aqui, nós quando estamos aqui somos pessoas altamente espirituais, que oramos a Deus, pedimos, clamamos, etc, etc. Quando estamos diante de uma situação cotidiana e tem dois caminhos, um para a esquerda, um para a direita, nós não nos lembramos de orar a Deus e dizer: Pai, guia-me por onde é que eu devo andar. Se tiver uma moeda de 50 kwanzas, nós vamos dizer: o caminho certo é esse que tem 50 kwanzas. Às vezes no outro caminho, no início não tem 50 kwanzas, mas lá à frente tem milhões. Mas nós queremos andar por vistas e não por espírito. Uma linda salva de palmas para Jesus. Nós devemos entregar a Deus todas as nossas decisões. Devemos ser mesmo dependentes de Deus. Amados irmãos, eu sou dependente de Deus. Eu acordo 4h30 para orar, 5h30, eu defini a minha jornada, e se calhar para alguns irmãos pode ajudar. Eu acordo 4h30, oro até 5h30, 5h30 vou fazer o meu exercício, 7 horas chego em casa para despedir os meus filhos, tomo um pequeno almoço quando não é dia de jejum, 8 horas vou para o escritório, saio do escritório, antes de dormir oro, quando acordo oro, antes de tomar uma decisão oro, quando tenho que tomar uma decisão importante na empresa oro, quando há desafios grandes, chamo os meus colegas que também são cristãos para orarmos juntos. A minha vida é uma vida de oração. Muitos perguntam: mas evangelista, o que é que tu tens? Eu também não sei o que é que eu tenho. Eu não sou doutor, não tenho doutoramento, não tenho nada, amados irmãos. Eu sou como muitos dos irmãos, fui na faculdade, estudei, por acaso não terminei a minha licenciatura, mas entrego tudo nas mãos do Senhor. E eu aprendi um outro segredo, amados irmãos. Quando as coisas estão difíceis, é porque são de Deus. Amém? Quando as coisas estão difíceis, é porque são de Deus. Por quê? Porque é o diabo quem veio disfarçado de anjo de luz. É o diabo quem quis encurtar a missão do nosso Senhor Jesus Cristo, que quis lhe dar os reinos da terra se ele se prostrasse para lhe adorar, amados irmãos. Então, quando você quer ir buscar uma oportunidade de emprego e está a te fazer propostas indecentes, diz mesmo: não, eu sou fiel ao meu Deus, eu não me vendo. Quando eu estou a fazer um negócio, no primeiro dia, não veio nenhum cliente, estou a voltar com o negócio para casa sem dinheiro. Eu não posso desistir, não posso ser como quem vai com vento. Amanhã já não vou vender o que vendi hoje, porque não andou. O nosso Deus primeiro nos põe a aprovação, porque Ele só prova quem Ele quer aprovar, amados irmãos. Amém? Aleluia! Amém? Estamos a perceber? Nós temos que andar por espírito, porque nós somos seres espirituais. Amém? Deus, quando nos fez, pegou o barro, nos fez, logo de seguida soprou em nós o fôlego da vida. Por isso é que nós somos espírito, alma e corpo. Muitos dizem, porque o diabo quando vem para enganar só inverte um bocado. Amém? Ele vem e vai te dizer: não, a palavra do Senhor diz: orai e vigiai. Mas a palavra não diz orai e vigiai, diz vigiai e orai. Nós vamos pensar que quer dizer a mesma coisa. Não quer dizer a mesma coisa, porque nós às vezes podemos estar a orar no lugar errado. Amém? Então nós devemos estar sempre atentos. Nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhum traço, nenhum i, nenhum tio na Bíblia é por acaso. Nós vamos ver a tentação de nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. O diabo disse-lhe: se realmente tens o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão para se alimentar. Como é que Jesus, sendo o pão da vida, iria precisar transformar as pedras em pão, amados irmãos?
O diabo chegou e disse a Cristo que se prostrasse e adorasse, lhe daria os reinos da terra. Mas Jesus sabia que tinha que morrer para ganhar a mim e a ti, amado irmão. Então o diabo é assim, é enganador. Ele já nos enganou a todos. Sempre que eu abro um trabalho de jejum, o primeiro dia é muito difícil. O primeiro dia é muito difícil. O segundo é quase impossível. Mas vencendo o primeiro e o segundo, aquilo depois vai. Porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Amém? Então, quando aquilo está mesmo a corroer, parece que o nosso intestino vai sair. É porque o diabo que está aí a te falar no ouvido: tens fome, tens fome. Nós temos mesmo que resistir, porque Deus às vezes está à espera que nós nos santifiquemos para Ele nos abençoar grandemente. Porque o nosso Deus não habita onde há pecado. Amém, irmãos? E nós já nascemos pecadores. Todos os dias nós pecamos. Nós pecamos por atos, pensamentos, palavras, erros e omissões. Quem durante o dia não olha e diz: ah, isso não presta. Normalmente Deus vem disfarçado das coisas que nós mais ou menos imaginamos, mais desprezamos. Já aconteceu eu ter ido numa igreja, pastor, estamos a pregar muito sobre solidariedade, amor ao próximo e tudo mais. Íamos a sair da igreja, um dos irmãos viu um mendigo na porta e chutou: sai daqui, sai daqui. Veio-me no espírito que aquilo era Jesus disfarçado, amados irmãos. E Deus coloca-nos sempre à prova. Eu sei que tudo que eu estou aqui a dizer, os próximos dias, eu vou viver a aprovação do que eu disse. Porque muitas das vezes Deus depois vem no espírito, quando eu cometo certos erros e me diz: Luís, não é sobre isso que tu pregaste. Tira primeiro o argueiro do teu olho, só depois tira a trave. Ou melhor, tira a trave do teu olho, só depois tira o argueiro do olho do teu irmão. Amados irmãos, então se nós queremos prosperar, nós temos que discernir as coisas espirituais. Muitas vezes o último 1000 kwanzas que tu tens, que te faz falta a ti, é o instrumento que Deus vai utilizar para te pôr à prova. Nunca te aconteceu, o último 1000 kwanzas, vem o irmão dizer que está aflito e precisa exatamente desse 1000 kwanzas. Amém, irmãos? Eu, ano passado, estava vivendo uma situação muito difícil e tinha os últimos 300.000 kwanzas na conta. E o Espírito Santo me disse que eu estava terminando o trabalho de jejum, que eu deveria fazer uma ação de graça. E eu parei, falei com o irmão Vladimir que deveria ir fazer umas compras para fazermos uma doação para casa num orfanato aqui ao lado. E quando ele foi ver o balão de fardo, mais as comidas, estava a dar 200 e tal mil kwanzas. Eu disse: Vladimir, epá, Deus também já me comeu a carne, come também o osso. Eu vou dar todo o dinheiro que eu tenho na conta. Amados irmãos, eu transferi todo o dinheiro, lhe disse para ir comprar coisas para doar. Esse dia não acabou. Todas as minhas dívidas foram pagas. Dinheiros que eu tinha. Amém, irmão? Dívidas que eu tinha há quase 6 meses. E não estamos a falar dívida de 100.000 kwanzas, pastor. De 500.000 kwanzas, de 1 milhão de kwanzas, não. De 500 milhões de kwanzas, não estamos a falar dívida de bilhões de kwanzas. Eu fiz um jejum de 40 dias. Durante os 40 dias, cada dia foi pior que o outro, que chegou o último dia, o último 300.000 kwanzas, pastor. Eu doei ao Senhor e o Senhor me resolveu todas as minhas dívidas. Amém? Só me orientou que eu não deveria comemorar os meus 40 anos com festas de pompas e circunstâncias no meio de ímpios. Orientou-me que eu fizesse uma ação de graça e eu vim aqui, foi a primeira vez que eu vim aqui à frente,
fomos e foi muito abençoado, foi muito maravilhoso. Então, a palavra que nós estamos a meditar diz: exortação a ter memória dos benefícios do Senhor. Amados irmãos, eu vou pedir para que cada um de nós feche os olhos por 2 minutos e vá até os pés do Senhor e reflita sobre os benefícios que Deus tem feito na sua vida nos últimos tempos, na sua bondade, na sua misericórdia, amados irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos tirar só 2 minutos para meditar. Eu, a quinta-feira passada, enquanto ia para a igreja pregar, passou por mim 3 carros funerários, com carros atrás, com luzes, iam para o cemitério, e eu ia preocupado, e eu disse: eu estou aqui preocupado, mas estou com saúde. Outros estão aí para a sua última morada, amados irmãos. Há irmãos que essa hora estão numa cama do hospital a clamar, amados irmãos. Nós estamos preocupados com as coisas deste mundo. Quem comendo agora não mais temerá fome, ou terá fome. Jesus disse àquela mulher: se beberes desta água, voltarás a ter sede. Mas se beberes da água que eu te der, jamais terás sede, porque esta é a água da vida eterna, amados irmãos. É este o benefício, o galardão que Deus nos quer dar. Mas é importante nós buscarmos as coisas desse mundo, mas que não sejam as nossas primícias, porque Jesus nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que te afliges com as coisas deste mundo? Poderás tu, com a tua preocupação, aumentar um palmo sequer a tua estatura ou um fio de cabelo? Amados irmãos, vamos pensar nos benefícios que nós temos gozado da parte do Senhor, amados irmãos, porque o tempo que nos pertence é este, é o agora. Por isso se chama presente, porque é um presente que Deus nos dá eternamente, porque o dia que Ele parar de nos presentear, o fôlego da vida se apartará de nós e nós morreremos. Nós muitas vezes não pensamos porque que o tempo que nos pertence se chama presente, é porque é um presente de Deus. E nós pensamos: meu Deus, por que não me abençoas? Não enxergamos que nós temos vivido um abençoar eterno, que Deus nos abençoa mesmo antes de sermos entrado no ventre dos nossos pais, porque Deus faz o fim antes do princípio, e cada um de nós está aqui por um propósito, amados irmãos. Vamos refletir mais nas recompensas que Deus nos tem dado, amados irmãos. O que nos falta é somente fé. Conforme eu tenho dito, é somente acreditar. A Bíblia diz que fé é o firme firmamento das coisas que se creem e a certeza das coisas que não se veem. Mas eu decidi encurtar, pastor. Fé para mim é acreditar. Fé em Deus é acreditar em Deus, acreditar que Ele é fiel, que Ele já cumpriu aquilo que deseja o nosso coração, porque Ele é Deus que diz que do coração procedem todas as coisas. É o mesmo Deus que disse: guarda o teu coração para não pecares. É o mesmo Deus que disse para nós não colocarmos no nosso coração que a nossa força nos deu as riquezas, amados irmãos. E a gratidão é o sentimento que traz para nós o mover de Deus. Deixa-me dizer, amados irmãos, que eu tenho sentido que a história de Angola já mudou. Que nós estamos a viver já os últimos rescaldos desse tempo de sofrimento. É por isso que o sofrimento, a fome, a angústia, todo tipo de dor tem crescido grandemente, porque próximo está o dia do Senhor. Jesus, quando chega,
apressar, porque Ele quer trazer para si o máximo possível de irmãos, porque Ele sabe que o Jesus já decidiu que o tempo de agora chegou, que uma nova era, uma nova estação já se cumpriu, que milagres acontecerão, que os angolanos irão usufruir das suas riquezas, porque Ele colocou tudo isto para nós dominarmos, porque a Bíblia diz em Gênesis: eis que vos dou a terra, todos os animais, as águas, as riquezas, para nós nos mantermos e para nós dominarmos. Nós não fomos feitos para ser dominados, mas para sermos seres dominadores, mas não para dominarmos outros irmãos, para dominarmos os animais, para usufruirmos das árvores, para dominarmos os peixes, tudo, para dominarmos o ouro, a prata. É por isso que nós manejamos, é por isso que Deus orientou a Salomão para que construísse um templo cheio de ouro e outro tipo de riquezas, porque Ele nos deu para dominarmos, amados irmãos. Deixa-me dizer algo que me veio agora no Espírito, meus irmãos. Muitas vezes eu tenho ouvido dizer: ou quem é ele para ter esse dinheiro todo, se nem o pai dele tinha? Isso é palavra do diabo. Nenhum homem define como vai nascer, mas Deus lhe deu poder para decidir como vai viver e vai morrer. Amém? Davi nasceu como pastor de ovelhas, mas morreu como rei de Israel. O seu pai, a Bíblia não diz que era rico. Então, você não precisa nascer rico, mas se Deus te ungiu para ser rico, has de ser rico. Se Deus te ungiu para ser profeta, has de ser profeta. Profeta de 1000, de 10.000, assim como Ele designou para o reino de Israel que uns seriam líderes de 10, de 100, de 1000, conforme a sua capacidade. Assim também o nosso Pai que está nos céus te dará consoante a capacidade das tuas mãos. Basta somente que o irmão creia. Amém? Uma linda salva de palmas para Jesus. Nunca mais aceitam que ninguém vos diga que vocês são pobres, amados irmãos. Porque eu olho e vejo riquezas aqui. Eu vejo gente rica, gente próspera. Amados irmãos. Mas Jesus disse que desde os dias de João Batista até hoje o reino dos céus é tomado por esforço. Não sei se os irmãos já ouviram falar em quarta dimensão. É uma dimensão espiritual. Nós devemos nos esforçar para trazer aquilo que nós desejamos para a dimensão da forma, que é a dimensão onde nós vivemos, que é a terceira dimensão. Amados irmãos, nós devemos ser resilientes, devemos ser gratos. Amém, amados irmãos? Jesus orava de noite e trabalhava de dia. O castigo que nos foi dado quando Adão e Eva pecou é que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então não acreditem se vos vier riqueza sem trabalho, amados irmãos. É do diabo, vai vir nos cobrar. A não ser que seja herança, mas tu vais ler no livro da tua família e vais ver: não, a minha mãe trabalhou, o meu pai trabalhou, o meu avô trabalhou, isso que eu estou a receber herança. Agora eu nasci pobre, sem trabalhar, porque veio um irmão e disse: vamos aí, tem saco de dinheiro, vai ser preso, meu irmão. Porque com trabalho, com suor do teu rosto comerás o teu pão. Agora, se eu trabalho e não estou a ver os frutos, eu tenho que vir ler a Bíblia, vir meditar na Bíblia, para entender o que é que estou a fazer mal. Porque os homens se reuniram lá em Gênesis e disseram que vamos nos juntar, vamos construir uma torre tão grande que chega até os céus. Mas sabem qual é o problema da Torre de Babel? Estava a ser construída fora do propósito de
Então nós temos que ver se o que estamos a fazer está dentro do plano de Deus. Amém? Porque quando não está dentro do plano de Deus, mas Deus tem um plano contigo, o próprio Deus é quem vai vir e atrapalhar os teus planos. Muitos de nós pensam que Deus, por ser bom, eu vou usar o termo Deus que me perdoa. Deus não é burro, porque Deus é o dono da sabedoria. Nenhum de nós é mais perto que Deus. Nenhum de nós deve ousar pensar que engana Deus. Muitos de nós pensam, eu vou fazer assim, porque ninguém está vendo. Deus vê tudo. Deus vê no oculto, amados irmãos. Então, quando no teu coração pensou para Deus, já aconteceu. Os irmãos, quando veem limão, eu se falar agora limão, provavelmente na boca de muitos irmãos vai começar a vir um bocado de sal e você dizer um limão bem amargo. Aquele mesmo limão estava ácido. Os irmãos vão começar a ter a saliva, é assim que Deus vê. O irmão, quando pensou, Deus já está vendo como se já tivesse acontecido. O irmão só pensou, eu vou ir nessa irmã, mesmo sem casar, vou lhe entrar com um truque, vou dormir com ela. Para Deus, já pecaste. Por isso é que o pecado é por pensamento também. Então o irmão, quando está pensando, eu vou ir naquele irmão, vou lhe enganar assim. Você ainda não consumou. Mas para Deus o pecado já está consumado, amados irmãos. Nós temos que andar por espírito e não por vista. O centurião, quando foi ter com Jesus Cristo, para que Jesus Cristo lhe abençoasse, Jesus quis ir, mas ele disse, não, fala somente. Porque eu sou comandante de tropas e eu sei que uma ordem minha as tropas cumprem. Então dá sua ordem que as coisas vão acontecer. Eu vou dar esse código para terminar, amados irmãos. Vocês têm um poder que nem o presidente dos Estados Unidos tem e vocês não sabem usar, amados irmãos. É o poder da palavra. Porque Deus fez tudo pela palavra. A palavra com intenção tem poder. Amado irmão, você chega, eu vou dizer aos irmãos, peguem um caderno, escrevam suas 12 coisas mais importantes para vocês. Todos os dias antes de dormir, leiam. Todos os dias depois de acordar, leiam. E vivam como se aquilo fosse tudo na vossa vida, amados irmãos. Eu não dou 6 meses, os irmãos vão vir dizer que pelo menos metade daquilo aconteceu. Amém? Amém. Pelo menos metade daquilo, para não dizer tudo aconteceu. É assim que eu faço os meus planos. Eu chego, escrevo, cada vez 12. Todos os dias antes de dormir, leio. Quando acordo, leio. Se eu acordar à noite para orar, eu leio. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Então você, quando está lendo, amado irmão, muitos de nós não sabemos quem nós somos. Muitos de nós não sabem se é o esposo que está aqui ou se é um outro ser. Não. Nós não somos só que estamos aqui, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso é que muitas vezes, quando oramos em voz alta, nós sentimos o mover de Deus, porque o nosso espírito está a ouvir a oração desse ser carnal. E os irmãos, quando estiverem no secreto, a ler aquilo em voz alta, aquilo vai soar como se fosse uma oração. Eu quero um carro, uma casa, carta de condução, todos os dias lê de manhã e à noite. A Bíblia diz que nem o filho do homem conhece quando é que o Pai virá. O que isso quer dizer? Homem nenhum sabe como é que Deus faz as coisas. Quando é que o reino de Deus vai vir para si? Quando é que o mover de Deus vai se manifestar na tua vida, amado irmão? Vamos só ter fé em Deus, fé nas coisas de Deus. Amém, irmãos? Amém.
Eu não sei, pastor, se devo dizer, mas o pastor está a organizar, ou pretende organizar, um evento sobre formação em finanças. Aqui é muito pouco tempo que é para eu explicar truques, vamos dizer assim, para nós alcançarmos, para termos sucesso em Angola. Para eu dizer assim, eu hoje não tenho nada, mas preciso todos os meses de ter pelo menos 200.000 kwanzas. O caminho é esse. Mas com o desafio que Deus pôs no coração do pastor, eu estou em crer que vai acontecer. E se Deus quiser, eu vou dar código para muitos irmãos. Amém? Porque, amados irmãos, uma linda salva de palmas para Jesus. A Bíblia tem tudo. Eu leio muitos livros, mas quase tudo que eu leio nos livros, eu digo, é só uma maneira diferente de escrever o que está na Bíblia. Eu até costumo dizer, acho que os escritores já viram, eles como são muito burros, eu também me incluo, não entendem o que está escrito aí, eu vou enfeitar e vou aproveitar e ganhar dinheiro. Mas nós, como já temos o livro do Pai, nós vamos orar ao Pai para nos dar sabedoria, porque Deus é quem dá sabedoria. E se Ele inspirou pessoas a escrever esse livro, nós não precisamos de comprar livros seculares, nós não precisamos do homem, porque nós acreditamos naquele que fez o homem. Amém? E se Ele é homem como nós, e se Deus lhe deu aquela capacidade, Deus diz: pedi e receberás para que a tua alegria seja completa. Então vamos pedir, vamos aprender a pedir com fé. Amém, irmãos? Ainda até uns 5 minutos, vamos nos colocar em pé, amados irmãos, para orarmos. Uma linda salva de palmas para Jesus enquanto nos colocamos. Com a permissão do pastor, eu vou chamar o pastor Abraão só para orar por nós, pastor. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. A presença de Deus está aqui neste lugar. A presença de Deus está aqui nesta casa. Amém. Eu peguei a primeira palavra que saiu na boca do nosso amado irmão evangelista. Ele disse: muitos de nós estamos aqui, já sabemos a maneira de fazer a coisa para acontecer, só que ninguém está disposto a pagar o preço para fazer as coisas acontecer. E o Espírito de Deus colocou no meu espírito para nós levar a igreja a um desafio. Quantos estão preparados depois desse culto para pagarem o preço devido para Deus fazer acontecer? Aleluia. Sacrifício às madrugadas de oração, voltar a orar às madrugadas. Sacrifício quando o Espírito de Deus está me direcionar a jejuar, jejum. Sacrifício quando Deus está te falar, ore, porque tudo tem um preço a pagar. Jesus pagou o preço da salvação, mas no nosso corpo físico temos responsabilidades físicas, emprego, trabalho, filho. E para o espiritual se materializar no natural, nós temos que aprender a pagar um preço. A oração também é um preço. Quantos estão dispostos a orar comigo hoje? Comece a orar, agradecer a Deus agora pela palavra. Comece a orar, agradecer a Deus pela palavra. Eu vou pagar o preço. Comece a orar agora. Soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua presença está nesta casa. Os céus se abram neste lugar. Os teus anjos começam a passear sobre esta casa. Eterno em nome do Senhor Jesus. Onde tiver um homem e uma mulher grato à vida que o Senhor lhe concedeu, começa a colocar fogo na sua boca. Começa a colocar fogo na palma da sua mão. Começa a colocar fogo nos seus peixes. Pai, eterno em nome de Jesus. Começa a capacitar este jovem. Começa a capacitar esta mamãe. Começa a capacitar este papá. Onde tiver que começar a orar.
Aleluia. Fica sensível, não aceita a derrota, não aceita estar na mesma condição, não aceita estar embaixo, não aceita ser tapete do diabo. Deus te deu a oportunidade de dar poder. Então começa a declarar agora, começa a declarar agora, começa a declarar agora, começa a declarar agora, começa a declarar agora. Chegou a minha vez, chegou a minha hora, chegou a vez da minha casa, chegou a vez do meu testemunho, chegou a vez dos meus filhos, chegou a vez da minha empresa, chegou a vez da minha casa, da minha família, do meu lar. Há um poder de Deus nesta sala, há uma unção de Deus nesta sala, há uma graça de Deus nesta sala. Enquanto eu segurar, o Espírito de Deus está em você, e manda livramento ao rei de morte. Você não vai morrer, a morte não vai reinar sobre a casa. Receba o teu livramento em nome de Jesus. Receba o teu livramento em nome de Jesus. As portas da morte não vão prevalecer sobre a tua casa e sobre a tua família. Há uma unção a descer neste lugar. Deus está libertando vidas. Deus está libertando mentes. Há uma unção sobrenatural. Paira nesta sala. Ai, 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 ai. Sai da frente, Satanás. Estamos em guerra agora. Sai da frente, profeta. Estamos em guerra agora. Sai da frente, doença. Estamos em guerra agora. Sai da frente, dificuldade. Estamos em guerra agora. Sai da frente, dificuldade. Estamos em guerra agora. Estamos em guerra agora. Estamos em guerra agora. É para sair. 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 Há um gigante que está caindo. Há um gigante que está caindo. Há um Golias que está caindo. 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 Pela terra. Pelo céu. Pela terra. Pelos céus. Pela terra. Pelos céus. Há uma graça. Há um poder. Ai, 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 Para terminar, ouça a igreja, levanta o poder da autoridade. Levanta o poder da autoridade. Com uma voz profética para essa nação, eu estou a falar com muita responsabilidade debaixo do sangue de Jesus e na presença do anjo desta casa. O Senhor falou claramente comigo, diz a minha igreja, que eu estou a alterar decretos. Eu estou a alterar decretos. E estou a dar livramentos de morte. Havia um decreto. E esse ano muita gente ia chorar sem entender porquê. Mas Deus está a tirar a unção da terra. Deus está a alterar decreto. Você não vai morrer, você vai viver. A tua casa vai viver. A tua história vai viver. Os teus filhos vão viver. Os teus negócios vão viver. Chegou a hora da tua vida, da tua casa, da tua família. Assim diz o Senhor. Glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, glorifica. Você vai glorificar mais forte, vai glorificar mais forte. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.